Sabe aquelas histórias que são tão bizarras que a gente pensa, nossa, mas meu Deus do céu, fizeram uma coisa tão fictícia, que a gente não consegue nem acreditar, porque isso nunca aconteceria na realidade. Então, gente, essa é a história que basicamente resume o documentário Sequestrada à Luz do Dia que eu assisti na Netflix na semana passada. E quando acabou o documentário, eu fiquei simplesmente atônita, parada, olhando pra tela da minha TV pensando, o que caralhos eu acabei de assistir? Essa é a história que vai contar sobre a Jen Broberg, que é esta mulher aí que vocês estão vendo na foto. Ela nasceu em 1962 e em meados dos anos 70 ela foi sequestrada, quando ela tinha 12 anos. Ela foi sequestrada por um vizinho que ela chamava de B, na verdade era por conta do sobrenome dele, que era Berchtold. E ele era um vizinho muito amigo de todo mundo, não só da família dela, como da vizinhança inteira. Todo mundo adorava ele era super amigo dos pais da Jen, das irmãs dela e principalmente da Jen. Então ele construiu um vínculo muito grande com ela e com a família dela, já pensando no futuro, porque este cara nada mais é do que um pedófilo. Então ele era completamente apaixonado pela Jen, doente, obcecado mesmo por ela, e ele foi tramando ao longo dos anos como ele faria esse sequestro, né? Como que ele pegaria ela pra ele e levaria pra onde ele quisesse. E por já conhecer a menina tão bem, e a família, e todo mundo que rodeava ela tão bem, ele sabia exatamente o que fazer. Mas a bizarrice não é só pelo fato dela ter sido sequestrada aos 12 e aos 14 anos pelo mesmo cara, e sim por toda a história que foi criada ao redor disso. Vocês vão assistir o documentário, que inclusive tem muitas falhas, assim, não é um documentário perfeito. Eu dei 3 estrelas e meia, eu acho. E eu percebo que na questão, por exemplo, da edição, é um documentário muito mais ou menos, mas a história deixa a gente tão indignado que o meu caso foi de não conseguir parar de assistir até acabar. Porque justamente é o que eu falei, é uma história que não parece ser verdade. E a gente tá vendo ali a Jen, hoje em dia, né, uma mulher já, falando de tudo que aconteceu, e eu fico parada pensando, moça, não, tu tá inventando, não é possível que isso tenha acontecido. O que mais me deixou, assim, desesperada foi também a forma com que os pais trataram o caso. Porque os pais da Jen eram muito amigos do Berchtold, então eles levavam ele pras festas e não se importavam quando ele simplesmente falava que queria dormir na mesma cama das filhas deles. Eu já achei estranho desde aí, mas pensei, tá, nos anos 70 poderia ser diferente, né? Vai que né. E o Berchtold era tão manipulador, que ele simplesmente conseguiu manipular os dois, tanto o pai quanto a mãe, e ele fazia isso de propósito, porque uma coisa que era muito importante no plano dele desde o começo, pra ele conseguir sequestrar a Jen, era fazer os pais dela se brigarem, né? Fazer a família brigar entre si, no caso. E ele conseguiu fazer isso com maestria, assim. Ele se envolveu não somente com a mãe da Jen, mas também com o pai. E ele usou isso depois pra ameaçá-los, quando tudo foi descoberto, e aí eles queriam, né, obviamente denunciar o Berchtold, e ele usou isso pra ameaçá-los. E aí eles simplesmente tiraram a denúncia, porque além da Jen relatar, né, mesmo depois de todo o sequestro e ela já está em casa, ela relatou que ele não fez nada com ela, que não tinha nenhum problema e que ela queria voltar a vê-lo. Ele também ameaçou os pais dela e falou que falaria pro mundo inteiro que ele já tinha se relacionado tanto com o pai quanto com a mãe dela. Era uma época muito mais conservadora, obviamente, apesar de a gente ainda viver numa época deveras conservadora, na minha opinião, naquela época era muito mais. Então era visto basicamente como um horror. O pai da Jen achou um absurdo e ele falou que preferia morrer a ser revelado, né, que ele tinha se envolvido ali com um homem. Então nada aconteceu por conta desse sequestro que durou 5 semanas. O segundo sequestro durou mais, e aí vendo o documentário vocês vão saber. Aqui eu realmente estou fazendo só um apanhado do que eu achei e o porquê que eu recomendo esse documentário. Porque, na verdade, ele me deixou tão intrigada que eu fui, obviamente, procurar mais, né, da história, e eu vi que a Jen lançou um livro. E apesar de ter muitas entrevistas com a própria Jen nesse documentário, eu tenho muita vontade de ler esse livro dela, porque eu fico pensando, não é possível que seja só isso, sabe? Esse cara, esse pedófilo, ele conseguiu convencer a Jen de que eles estavam participando de uma grande missão e que os alienígenas tinham designado essa missão pra eles. E, gente, só pra lembrar, ela tinha 12 anos, tá? Então, assim, ele sabia que ela acreditava em alienígenas, ele já conhecia os gostos dela e ele sabia exatamente do que ela tinha medo também. Isso era muito importante. Ele usou todos esses medos contra essa menina de 12 anos e a partir disso, como ela já confiava no Berchtold, que era o vizinho, que era o amigo dela, né, na cabeça dela, ela achava
achava que tava certo, tipo, que a missão ela tinha que fazer com ele e que se ela não fizesse, coisas ruins, né, aconteceriam tanto pra ela quanto pro Berthold e pra própria família deles. Então, assim, é bizarro como ele conseguiu manipular de uma forma tão intensa, não só a menina, porque, porra, ela tinha 12 anos e uma criança, estatisticamente, é muito mais fácil da gente manipular do que um adulto, mas ele manipulava todos os adultos que ele cruzava. Todos. Óbvio que é uma característica de um predador, ele é manipulador, mas a forma com que esse cara usou dessa manipulação é absurda. E muita gente já deve ter assistido e ficado muito indignada com os pais, chamando eles de negligentes, porque se fosse meu filho não aconteceria, porque é um absurdo, como é que os pais deixaram? Gente, eu acho que esse é aquele momento que, ok, eu entendo totalmente essa revolta em relação aos pais mesmo, a chamar de negligentes, eu também concordo em partes, mas a gente muitas vezes esquece que existe um só culpado numa história em que um pedófilo sequestra uma criança. O culpado, obviamente, é o pedófilo. É claro que muitas coisas que os pais fizeram podem ter ajudado ele a concluir nessa missão de sequestrar a Jen, mas a culpa é inteiramente dele. Aqui a gente tá pra falar sobre esse documentário e também sobre casos que parecem muito ser uma grande ficção e que são realidade. Então é importante que eu diga que existe um culpado só. Ele já foi julgado, hoje a Jen tá ok, apesar de ter traumas que ela vai levar pro resto da vida. A família tá ok também, tá todo mundo junto, unido, mas a marca que esse cara deixou na família nunca vai ser apagada. Nunca, porque ele simplesmente destruiu por um tempo uma família. E apesar deles terem voltado a mesma coisa, né, a todo mundo morar junto e tal, porque os pais da Jen chegaram a se separar, não é a mesma coisa. Não tô dizendo que é impossível perdoar uma pessoa, tá, gente? Nada a ver com isso, e sim a voltar ao que era antes. Isso é muito difícil mesmo. Porque a traição de uma confiança envolve uma série de coisas que são fundamentais no relacionamento. E é um passo muito lento pra ter tudo isso de volta. Então eu estou pensando, sim, em ler aí o livro da Jen. Se vocês quiserem um vídeo só sobre essa história, contando daquele jeito que eu faço, passo a passo, tudo que aconteceu, vocês deixam aí nos comentários. Eu não sei se eu vou fazer, vai depender realmente do que vocês querem, porque eu acho que eu vou ficar bem pistola contando sobre essa história, além de falar sobre pedofilia, né, que é um tema que eu ainda não consigo digerir tão bem quanto outros temas mais pesados. Mas o que vocês têm que saber é o seguinte: o documentário está disponível na Netflix, ele tem lá 1h40, eu acho, e ele vale a pena ver, é um documentário ok, assim, em termos de história, porque justamente a história da Jen é uma história muito, meu Deus do céu, sabe? Chega um determinado momento que a gente sente raiva de todos os adultos presentes naquele documentário e em todo o cenário que a gente tava vivendo naquela época. Todos os adultos foram negligentes com essa menina. É assustador, gente. É bizarro ver que muitas vezes eles esqueciam que tinha uma criança ali pra pensar no que era melhor pra eles, sabe? E existe um determinado momento, mesmo depois do primeiro sequestro, que eles ainda continuaram assim, não querendo enxergar o que estava exatamente na frente da cara deles. E eu fiquei, não é possível isso que estou assistindo. Mas, de novo, é muito fácil a gente sentir isso agora que a gente tá vendo a história que já se resolveu, tudo bonitinho e tal, e não sabendo o lado do Berthold, não vendo quão manipulador ele era, porque é óbvio que ele era uma pessoa manipuladora, né, gente? E muita gente que eu conheço mesmo e que vocês também já devem ter conhecido, quem trabalha até com saúde mental já deve conhecer também, muita gente boa, de coração, com caráter maravilhoso, acaba sim sendo manipulada por outras pessoas, porque essas pessoas têm esse poder com as palavras, não é um dom, é um poder que eles têm com as palavras. Alguns manipulam para o bem, outros manipulam para o mal, para conseguir o que eles querem, né, vamos dizer assim. Então, assim, é uma coisa bem bizarra, mas é um estudo de caso interessantíssimo, e se você for aí da área da saúde, principalmente saúde mental, eu recomendo muito que você assista esse documentário, porque, olha, é tenso, é tenso. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Foi um vídeo mais curtinho aí dos que já estavam rolando no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, porque muita gente me mandou: Bel, você deve ver esse documentário, você já viu, você gostou? Então, gente, eu tenho um Letterboxd, que é basicamente um Filmou, só que ele é em inglês, a maioria das coisas são em inglês. Eu usava o Filmou, sim, até uns meses aí, porém o site está horrível, o aplicativo nunca sai daquilo que ele é, eu acho o aplicativo muito ruim. Ele tá com vários problemas de login,
login que o pessoal não arruma, não sei o que acontece. O Filmou é um site com uma ideia muito boa, mas ele não tem o cuidado que ele merece. Então, pra não ficar falando, nossa, não uso mais o Filmou porque ele é ruim, não sei o que, eu fiz logo um Letterboxd que eu acho melhor, eu tô apaixonada, o aplicativo é maravilhoso, responsivo, a interface dele eu também gosto mais. Isso não é publi, tá, gente? Eu simplesmente tô usando mesmo e é maravilhoso. E eu espero que vocês gostem também e me sigam lá. Vou deixar o link dos meus perfis aqui embaixo, inclusive do Instagram. A gente tá chegando em 115 mil seguidores lá. Eu queria muito bater este número até o meu aniversário, que é neste domingo. Será que conseguimos? Não sei, fica aí no ar a questão. E é isso, eu vejo vocês no vídeo que vem. Não se esqueça de comentar aqui embaixo se você já assistiu o documentário e se você quer que eu leia o livro da Jen e fale sobre ele aqui no canal. Um beijão, tchau!